Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dois alvozinhos na sua timeline hoje. Bom dia, gente. Atrasei a live hoje porque tava lendo aqui e não vi o tempo passar, acredita? Fiquei lendo e não vi o tempo passar. Ó, hoje temos um cachorro na nossa live. É o da vizinha aqui. Não é meu, não tenho cachorro. Adoro cachorros, mas não tenho cachorros em apartamento. Bom dia, meus amores. Bom dia. Agora eu lembrei dos meninos. Quando eles acordam juntos, a gente tem uma musiquinha matinal. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus meninos. Aí eles adoram. Eu falei bom dia, meus amores, pra vocês. Lembrei deles. Já já o Davi deve estar acordando. E aí, tudo bem? Lembrando que se o Davi acordar, gente, é aquela pausinha rapidinho só pra eu deitar ele ali no sofá pra gente continuar, certo? Me esperem, tá? Por favor. Mães de crianças pequenas me entenderão. Assim, a gente não precisa interromper as nossas lives, deixar de fazer, e vocês só me esperam um pouquinho para eu voltar, certo? E nós estamos aqui falando essa semana sobre reunião de família. Lembrando que se você é professor, você também pode adaptar e fazer reuniões de classe. Claro, reunião de classe tem alguns componentes diferentes, mas o contexto é basicamente o mesmo, tá? E reuniões de classe são muito efetivas em sala de aula também, assim como reuniões de família em casa. Certo, pessoal? E a gente falou nas lives dos outros dias sobre os princípios da reunião de família, como que deve funcionar uma reunião de família efetiva e começamos ontem a falar dos componentes. E hoje eu vou continuar esses componentes. E nós vamos falar hoje sobre a resolução de problemas. Ontem nós falamos sobre quem é que deve ter os cargos na reunião, presidente, secretário, né? Os reconhecimentos, que é nada mais, nada menos do que o quebra-gelo inicial das reuniões, né? A gente fala sobre gratidão, sobre elogios, sobre um ponto positivo de cada um dentro da reunião de família. Nós falamos sobre a pauta também, como organizar uma pauta de reunião de família, para que funcione a reunião de família, certo? Eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais via direct de pessoas que já estão implementando e que já estão gostando dos resultados. Fico muito feliz. Hoje, então, nós vamos falar de mais um componente da reunião de família, que é o foco na resolução de problemas. Vamos começar? E Janine Nelson diz assim: discuta com as crianças o foco em soluções, como descrito no capítulo 6, ela fala do livro aqui, que eu vou dar uma lidinha rapidinho para vocês, que é como resolver, né? Focar em soluções, que são, a dispositiva diz que são 3 R's e 1 U, pra gente não esquecer, tá? Que é o foco em soluções de problemas, que pode ser usado para solucionar muitos problemas em reuniões de família, assim como em reuniões de classe. Em reuniões de família, no entanto, as soluções devem ser acordadas em consenso, certo? Reunião de família é sempre um consenso. Nunca a mãe fala, vamos fazer uma reunião de família porque eu decidi que agora vai ser assim, a consequência vai ser assim, a solução desse problema vai ser assim, ou o pai, porque isso não é reunião de família, certo? Então, se tem consenso, se todo mundo opina, se vocês conseguem chegar num acordo e se a criança também participa, é reunião de família. É importante ir além das consequências também nas reuniões de família. Muitas famílias têm compartilhado que lutas de poder diminuíram significativamente quando pararam de tentar pensar em uma consequência para cada problema e, em vez disso, focar em solução. Gente, isso é muito legal. Até no workshop eu tive perguntas sobre isso, né? Da questão da... Ai, fechei a página aqui, bem da hora que a gente estava lendo. Na questão da consequência, vou achar aqui, tá? Vou falando enquanto eu procuro. Achei. Da consequência e da solução de problema. Qual é a diferença? Muitos pais colocam consequências para o mau comportamento da criança, achando que estão aderindo a soluções de problemas. Então, existem diferenças entre consequências e soluções de problemas, certo? Então, aqui no livro,
ela traz assim, como conseguir focar em soluções efetivas, certo? Então, a solução, para ela ser efetiva e para ela ser considerada uma solução de problemas, ela tem que ter 3 R's e um U. O que é isso? Ela tem que ser uma solução relacionada ao problema. Eu não posso inventar uma solução diferente do contexto. Eu vou dar um exemplo, tá? Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser razoável e ela tem que ser útil, certo? Então, vamos lá, anotem aí. Como que tem que ser a solução para problemas para ser considerada a solução? Tem que ser relacionadas, respeitosas, razoáveis e úteis, certo? Então, vamos lá para um exemplo para vocês entenderem o que é isso. Aqui, quando os alunos, o exemplo que eu vou ler para vocês é quando alunos, que eu não quero ler tudo, então deu uma resumida aqui. Quando os alunos de uma classe focam em consequências no primeiro momento e depois focam em soluções, para vocês entenderem a diferença. Então, eu vou ler só um trechinho. Durante uma reunião de classe, foi pedido que os alunos do 5º ano listassem consequências lógicas para 2 alunos que não ouviram o sinal do intervalo e se atrasaram para a aula. Então, fizeram uma reunião, certo? E 2 alunos sempre se atrasavam para a aula. E aí, pediram para que eles buscassem uma consequência lógica, não punitiva, mas lógica para esse atraso. E aí, listaram os seguintes tópicos. Fazê-los escrever seus nomes no quadro, tá? Quem assistiu às lives sobre consequências vai entender que isso não é punição, porque para se tornar consequência vai depender de como eu vou fazer isso, tá? Se eu agir com reação reativa ao mau comportamento e com autoritarismo, vira punição, tá? Quem tiver dúvida, corre no YouTube, tem uma live explicando sobre consequências lógicas e consequências naturais. Então, aqui está no contexto de consequência lógica, eles acordaram isso anteriormente, por isso não tem caráter de punição, certo? Mas vamos lá. Fazê-los escrever seus nomes no quadro. Fazê-los ficar na escola depois da aula o mesmo tempo que se atrasaram. Descontar no intervalo do dia seguinte os mesmos minutos que se atrasaram. Perderem o intervalo inteiro no dia seguinte. Gritar com eles. Certo? Então, foram os alunos de 5º ano, provavelmente 10, 11 anos, que definiram essas consequências para aqueles 2 alunos que sempre se atrasavam depois do intervalo. Aí continua assim. Em seguida, foi pedido aos alunos que esquecessem as consequências e listassem soluções que ajudassem os alunos que se atrasaram a retornar para a sala no horário. E aí eles focaram nas soluções que eu falei para vocês, relacionadas, respeitosas, razoáveis e úteis. Olha a diferença das soluções para as consequências. Todo mundo gritar junto, sinal! Então, tocou o sinal, todo mundo da sala ia gritar junto ao mesmo tempo para lembrar esses 2 alunos, certo? De que era hora de voltar para a sala. Sinal! Mais um tópico. Os alunos poderiam brincar mais perto do sinal. Eles decidiram isso, porque daí eles ouviriam o sinal, ficaria mais fácil lembrar de voltar para a sala. Os alunos poderiam observar os outros para ver quando estão retornando às salas, ou seja, um ajudando ao outro, certo? A retornar, certo? Aumentar o volume do sinal. Olha só como as crianças são inteligentes. Olha o tanto de ideias, soluções que elas trouxeram para um problema, certo? Então, aumentar o volume do sinal. Talvez esses alunos não voltaram porque estava muito baixo, não ouviram, certo? Os alunos poderiam escolher um colega para lembrá-los de que está na hora de retornar. Olha como eles são cooperativos, como eles são colaborativos, empáticos. Além deles terem tentado entender que talvez não ouviu o sinal, ainda tiveram a ideia de, e se esses 2 alunos que se atrasam pedisse para um amigo sempre lembrar, cara, quando tocar, me lembra que tocou para eu voltar para a sala? Isso é cooperação, colaboração, empatia, amor ao próximo, certo? Generosidade. Amo isso. Infinitamente coisas boas. E a última tópico. Alguém poderia dar um tapinha no ombro do aluno quando o sinal tocasse. O sinal tocou. Vamos para a sala? Entendem a diferença da solução para as consequências? A diferença entre essas 2 listas é enorme. A primeira soou como punição, certo? O foco está no passado e em fazer as crianças pagarem por seus erros. Olha só a primeira.
fazê-los escrever seus nomes no quadro, fazê-los ficar na escola depois da aula o mesmo tempo que se atrasaram, descontar do intervalo do dia seguinte os minutos que eles se atrasaram, perder o intervalo inteiro do dia seguinte, gritar com eles. A segunda lista soa como soluções que focam em ajudar os alunos a fazer melhor no futuro. Em outras palavras, a primeira lista foi feita para magoar e a segunda para ajudar. Gente, não é lindo isso? Fala sério, fala sério. Eu entendo que é difícil pra gente, quanto pai, quanto mãe, que viveu à base de punições e consequências, ter ideias para soluções de problemas, certo? Mas as soluções de problemas, elas são muito mais harmoniosas, elas funcionam a longo prazo, também a curto prazo, e ensinam importantes habilidades de vida. Enquanto consequências, mesmo que feitas de formas respeitosas, se tiver um caráter muito punitivo, pode não funcionar por muito tempo, tá? E pode vir a gerar um senso de humilhação, de baixa autoestima nessa criança. Ela daí não vai querer continuar cooperando e colaborando, certo? Então, o foco na solução de problemas ele é muito mais eficaz do que as consequências. Vou dar um outro exemplo. Já tive casos de pessoas que os filhos combinaram antes o tempo de desligar a TV, tá? Vamos assistir TV por meia hora, vamos supor. E aí deu meia hora, essa criança não quis desligar. A consequência disso é que no dia seguinte elas não poderiam assistir mais TV. Aí eu perguntei, tá certo, é uma consequência, vocês acordaram isso anteriormente, certo? Então vamos combinar aqui, não desligou, no dia seguinte fica sem, aí no dia seguinte não vai poder ligar, vai lembrar a criança que foi uma consequência daquele acordo que vocês fizeram anteriormente. Se foi um acordo anterior, todo mundo participou, a criança concordou, não é punição, é uma consequência, mas beleza. E como que está sendo o decorrer dos dias? Essa criança tem desligado a TV no horário? Ou ela tem assistido TV um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, porque a consequência é o dia seguinte ficar sem se ela não desliga no horário. Ela tem assistido TV um dia sim, um dia não. E aí eu perguntei, então essa consequência, ela está ensinando alguma habilidade de vida? A criança está tendo autocontrole, né? Está tendo responsabilidade, está tendo cumprimento de palavra, ou seja, conseguindo desligar a TV no horário, cumprindo acordos. Como que está sendo a reação dessa criança? Daí os pais, não tinha pensado nisso, certo? Daí eu falei, e se vocês focassem em soluções ao invés das consequências? O que é focar na solução? Ela tem que estar relacionada à solução, certo? Ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser razoável, ela tem que ser útil. Então, uma consequência, uma solução com esses 3 R's e esse U. Filho, de que forma a gente poderia fazer para que você conseguisse desligar a TV dentro dos 30 minutos? E se a mamãe te avisasse 15 minutos antes? Depois 5 minutos antes? E se na hora que desse o horário a mamãe fosse até você, lembrasse você sobre isso? E se a gente colocasse um cronômetro e ele tocasse, o alarme despertasse na hora de desligar a TV? E algumas TVs têm reprogramação de timer. E se a gente coloca um timer na TV, para dar os 30 minutos ela desligar sozinha? Vocês entendem como a gente pode focar em várias coisas? E se você assistisse TV sentado ao invés de deitado, para você não ficar tão relaxado e conseguir se lembrar de desligar? Enfim, N soluções a gente pode pensar a fim dessa criança conseguir trabalhar o cérebro dela para cumprir o acordo, né? E enquanto a punição funciona, a consequência nesse caso funciona? Funciona. A criança também estava cumprindo. Ela não estava brigando no dia seguinte por não assistir. Ela entendeu que ela foi uma consequência dela não ter desligado. Mas entende que ela estava acabando assistindo TV um dia sim, um dia não, porque ela não estava conseguindo cumprir? Isso pode gerar um senso de incapacidade na criança? Não consigo. Foquem na solução, tá? A longo prazo vai ser muito mais efetivo e a curto prazo cria muito mais conexão. E a reunião de família, se tiver foco em resolução de problemas ao invés de consequências, ela vai ser muito mais harmoniosa, muito mais proveitosa e a criança vai se sentir muito mais útil, capaz, resiliente, cheia de autonomia, tá certo? Foque em soluções. A gente pode depois fazer uma live só para explicar isso melhor, como que é focar em solução, como que é focar em consequência. Posso fazer um post sobre isso também, mas aqui hoje a ideia que eu quero trazer para vocês é reunião de problemas, focar em solução. Gabi, não posso usar consequências em reuniões de família? Reuniões de problema, reuniões de família?
Pode usar consequências lógicas. Consequências lógicas, ela é uma ferramenta da DP, tá? Mas não usem somente isso. É isso que eu tô querendo dizer hoje. Combinado? Planejamento das atividades também é uma forma, mais um componente da reunião de família. O que são os planejamentos das atividades? Vamos supor que vocês tenham uma viagem para fazer, né? Vocês podem fazer o planejamento dessa viagem em reuniões de família, gente. Por quê? Evita estresse, certo? Evita muito estresse nas viagens. Então vamos supor, eu viajei com as crianças para Disney. O ano passado? Acho que foi o ano passado. O Davi tinha 1 aninho e pouquinho. O Pedro tinha 4 anos ainda, nem 5. E aí muitas pessoas falaram pra mim, nossa, Gabi, mas você foi pra Disney com um bebê de 1 ano. E foi a nossa primeira viagem pra lá, né, em família. Com as crianças, primeira viagem no exterior das crianças, enfim. Não é cansativo, não vou com o bebê, nem vai aproveitar nada. Gente, foi a melhor viagem da nossa vida, tá? Foi a melhor viagem da nossa vida, nós aproveitamos tudo. Nós aproveitamos todo o parque. E a gente fez reuniões antes. A gente fez reuniões antes para trazer para as crianças o que a gente ia fazer dia após dia, como a gente ia fazer, quando a gente ia pro parque, o que a gente ia fazer, e se chovesse, o que ia acontecer, né? Quais parques a gente iria, de que forma a gente iria, se estivesse cansado, o que a gente poderia fazer, como seria a alimentação. Nós trouxemos todos os tópicos e pontos da nossa viagem. Trouxemos isso pro Pedro. O Davi, querendo ou não, sentiu o clima daquilo, ainda tinha 1 aninho, nem falava, mas não conseguia se comunicar, entender tudo que a gente estava dizendo, mas entendia todo o contexto e como o sentimento que a gente estava passando ali era um sentimento de autocontrole, de controle, de harmonia, de conexão, ele se sentiu acolhido, certo? Então ele não deu um pingo de trabalho, o Pedro também não deu um pingo de trabalho. Teve dias que a gente saía do parque, entrava no parque 9 horas, saía 9 horas da noite, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, e gente, foi um sucesso. Por quê? Porque tivemos primeiro, rotina, tá? Pré-estipulada, planejamento da viagem, de como faríamos. Eu montei um cronograma, então foi um dia, quem quiser saber mais, me manda um direct, eu posso ajudar a montar um cronograma para essa viagem, para ela ser fantástica. E trabalhei o planejamento das atividades em família, junto com as crianças. Claro, organizei, apresentei para eles, perguntei se tinha alguma objeção e a gente se ajustou. E foi sucesso. Então, o planejamento das atividades que ela trata aqui está relacionado a isso. Se vocês forem para a praia, planejem isso. Nós vamos para a praia. Façam a criança participar das decisões dessa viagem. Que hora a gente vai para areia? Que hora a gente vai sair? Como vai ser a refeição? Que hora que vai tomar banho? Se sair da praia cansado, como é que vai ser o banho? Se não estiver cansado, se não quiser comer, quantos sorvetes, quantos milhos, o que vai comer na praia, o que não vai, quanto que é doce liberado por dia, se vai poder comprar de tudo, se não vai poder comprar de tudo, como é que é a criança brincar perto da areia, longe da areia, perto do mar, longe do mar, perto do guarda-sol, enfim. Participem, incluam a criança na atividade desse planejamento dessa viagem, ou de qualquer ida a parques, ou para vocês irem fazer um piquenique. Qualquer tipo de atividade, façam um planejamento antes do que vocês vão fazer para que vocês evitem estresses, certo? Até mesmo se vocês forem para um jantar num restaurante onde não tem play, façam um planejamento. Filho, amanhã nós vamos jantar num restaurante com os amigos da mamãe, do papai, lá não tem Play Kids, então vamos pensar no que nós podemos fazer para que seja legal para você também, uma vez que não tem como você ficar em casa sozinho. Decidam antes, as crianças colaboram muito mais quando elas participam das soluções, quando elas se situam do que vai acontecer, do planejamento, tá? Além de colaborarem muito mais, se sentem importantes e aceitas, afinal você está pedindo a opinião dela, está situando ela naquela relação, ela se sente muito mais respeitada também, então é muito mais fácil ela te respeitar. Certo, gente? É isso que eu queria passar para vocês hoje sobre os tópicos da reunião de família. Amanhã a gente continua, acho que amanhã a gente termina. Amanhã é quinta, né? Então amanhã é nosso último dia de live da semana. E amanhã a gente termina o assunto reunião de família, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para vocês implementarem aí. Combinado? Gostaram? Foi bom? Foram boas essas dicas? Deixa eu ver se tem perguntas. Que demais esses alunos escolhendo as soluções. Sim, gente.
As crianças, elas nos surpreendem, basta a gente confiar nelas, certo? Temos que confiar nas crianças. Quando a gente confia, quando a gente incentiva, estimula, os pequenininhos deixam a gente, boquiabertos, porque eles são muito criativos, eles são muito amorosos, eles são muito cooperativos, né? Eles têm esse senso dentro deles. Quem participa das minhas palestras, dos meus workshops, sabe que eu falo muito sobre isso. Então, eles têm essas habilidades, eles nascem com isso. A gente aqui, ao longo dos anos, vai denegrindo isso. Ao longo dos anos, a gente vai massacrando isso neles. Retirando essas habilidades deles sem saber. Por falta de conhecimento, não porque a gente quer. Por falta de conhecimento, a gente faz isso. Certo? Qual horário amanhã, gente? As lives são sempre de segunda a quinta-feira, entre 7h30 e 7h45, tá? Entre 7h30 e 7h45 estou aqui. Fiquem aí antenados. Normalmente ligo 7h40. Hoje que eu atrasei porque eu fiquei lendo e perdi o horário. Me desculpem. Mas normalmente é esse horário, tá bom? Você pode fazer um post sobre o planejamento? Tenho dúvidas. Um post sobre o planejamento? Como assim? Planejamento de atividades? Não entendi. Mande sua pergunta para mim via direct. Tá bom? Posso fazer o que vocês quiserem, gente. Estou abertas a vocês. Lembrando que eu faço atendimentos, tá bom? Online e presencial. Então, às vezes a gente precisa ajustar uma coisinha aqui, uma coisinha ali que não tá dando certo. Então, às vezes em uma sessão muitas coisas clareiam. Quem tiver interesse, é só me procurar, tá bom? No link da minha bio tem lá um Linktree lá, entrem lá, tem um ponto lá, agendar sessão. Aí isso já cai direto no WhatsApp de atendimento e aí a gente combina, tá certo? Um beijo grande, ótima quarta-feira para vocês, cheia de luz, cheia de amor, cheia de Deus presente, que Ele alimente vocês, que Ele instrua vocês, que Ele dê sabedoria para vocês, educarem seus filhos da melhor forma possível. E contem comigo. Um beijo grande. Até amanhã. Fui!